Aleluia. Graça e paz, casa do avivamento. Amém, irmãos? Yes! Vamos dar uma mergulhada aí na palavra do Senhor. Amém, queridos? É bom poder estar na casa do Senhor. O Salmo 122 diz: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E quando nós estamos na casa do Senhor, nós temos que estar todos alegres. Amém, queridos? Amém? Por quê? Porque quando você vê o dia que você passou, a semana que você passou, para você estar aqui, você pode literalmente ver que é um milagre. E nós precisamos receber esse milagre todos os dias. Amém, queridos? Amém? Estenda as mãos para cá, vamos orar. Aleluias. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, exaltamos o teu nome, declaramos a tua soberania sobre as nossas vidas, sobre este lugar. Que venha fluir a tua palavra, Senhor. Que venha encontrar solos, Paizinho, receptíveis, férteis, para que possa a tua semente, Deus, germinar e dar frutos. Sim, Abba, faz isso em mim e faz através de mim, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Como é o seu irmão? Dá uma olhadinha do lado aí. Como é seu irmão? Ou para trás, se estiver sozinho, né? Olha para a irmã Terezinha, Juninho. Como é? Como é o seu irmão? Aí, ó. Como é seu irmão, né? E aí uma segunda pergunta. Como é, quando você faz a pergunta, como é o seu irmão? Você olha e você vê. A aparência dele mostra como é o seu irmão. Agora, se perguntar novamente agora, pergunta para o seu irmão, como você está? Aí você já não vê. Dá para você perceber. Mas não dá para você ver. Como ele é, você sabe. Agora, como ele está, você não sabe. E o seu irmão pode estar sentado aí do seu lado agora, precisando de algo ou alguma coisa. Quando eu digo algo ou alguma coisa, não necessariamente é material financeiro, mas principalmente espiritual. E se você está aí ao lado desse seu irmão, é para que você seja um canal de bênção na vida dele. Você pode ser isso agora? Você pode dizer para o seu irmão algo? Você pode dizer algo para o seu irmão? Diz algo para o seu irmão, gente. Diz algo para a sua irmã aí, ô Ed. Diz algo. Eu creio que o mais fácil de você falar, o que é? Jesus te ama. Muitas vezes as pessoas precisam só ouvir isso. Inicialmente, Jesus te ama. Sabe, queridos, eu tive o privilégio, tanto ontem de manhã, como agora há pouco, eu tive num encontro com Deus, lá em Itaiaçupeba, tinha algum grupo de pessoas, uma igreja dos pastor Paulo, pastora Priscila, que sempre nos dá a honra de poder estar ministrando lá. E é muito interessante você ver o mover de Deus. Como as pessoas entram e como ontem, de manhã, quando eu fui ministrar, as pessoas estavam... Eu gosto muito de ver como é o irmão. Eu bato os olhos nele e fico vendo como é o irmão. Aí hoje eu vi como é que está os irmãos. Há uma diferença nítida, gente. Há uma diferença nítida quando você se entrega para o Senhor. Quando você deixa que Deus faça aquilo que é preciso, que é necessário. E é difícil, sabe por quê? Muitas vezes nós chegamos num limite e que nós não deixamos que Deus faça aquilo que é preciso. Porque muitas vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas. E para você abrir mão disso, vai te custar, vai doer, mas é preciso,
para que você avance mais em Deus. Sabe, queridos, e para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Mas hoje 38 vidas se entregaram ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Vocês entendem? 38 pessoas. Saí de lá, estava pelo menos metade deles no chão ainda. Pelo poder que há em nome de Jesus. É algo que a gente tem buscado e o Senhor tem permitido a gente ser usado em alguns lugares em que aquilo que está em nós tem que fluir, irmãos. Tem algo que está aí dentro de você que precisa sair de dentro de você. Já está dentro de você. O que você tem feito com isso? Deus tem colocado irmãos e irmãs do seu lado, na sua frente, no seu caminho, e você tem literalmente negligenciado. Simplesmente, irmãos, simplesmente dizer, simplesmente, né, é muito, né, simplesmente na forma da expressão, dizer Jesus te ama, ou Deus te abençoe, ou tenha um bom dia na presença de Deus. Isso tem que ser um seu linguajar diário. É difícil? Não. Não é difícil. Todos aqui falam bom dia, não falam? Todos falam boa tarde, não falam? Não é? Então, em vez de você dizer bom dia, você diz Jesus te ama. A pessoa talvez não vai entender, mas vai receber. Eu não perco a oportunidade em qualquer situação, circunstância. Minha esposa até brinca comigo, até com secretária eletrônica no shopping, eu falo, Jesus te ama. Ela fala, mas eu falei, então, mas deve ter alguém atrás dessa máquina, pode ouvir. Nós não podemos perder a oportunidade. Amém, irmãos? Agora, quem tem irmão aqui? Deixa eu perguntar, é o irmão ou irmã? Quem tem? Levanta a mão. Quem tem, irmão ou irmã? Você? Abaixa a mão, irmã. Minha irmã ali abaixa a mão. Não, quem tem? Todos têm irmãos, todos têm irmãs. Amém? E quantos irmãos você tem? Na média, por exemplo, eu tenho, deixa eu ver, vamos fazer a conta aqui, Inês, Ivete, Hilda, Ivanina, 7 irmãs e só eu de homem. Minha irmã Nathalie, né? Então, nós somos uma família de 8 irmãos. Talvez você venha, a minha família já é eles são em 3 irmãos. Jonathan, Jamile e Charles. Não é isso? Agora, você é filho único? Aqui quem é o primogênito? Quem é o mais velho? Você é o primogênito? Então você tem uma responsabilidade muito grande para a sua família, né? Com certeza o seu irmão caçula, quando arrumava uma briga, ia chamar quem? Até eu vou chamar o Carlos, mano. Né, Jô? Olha o tamanho, né? Para ajudar, né? Vamos lá, né? Então, agora eu pergunto para você fazer uma reflexão e uma análise. Como está o seu relacionamento com os seus irmãos? Como está? Estou vendo ali 2 irmãs já se conversando ali, outros irmãos, né? Como é que é? Porque tem irmãos literalmente querendo matar um outro. Tem irmãos que estão na mesma casa, mas não se veem. Não convivem. Aí eu estou dizendo, irmãos de sangue, família. Daqui a pouquinho eu trago para cá, amém? Daqui a pouquinho nós vamos para o Salmo 133. Daqui a pouquinho, mas vamos ficar por aqui. E é muito interessante, irmão, né? Agora eu vou dar uma cutucada em vocês, irmãos. Aproveita, você já perguntou como é que é o seu irmão, você já perguntou como é que está o seu irmão. Agora você olha bem nos olhos do seu irmão e pergunta
o que ele acha de você? Calma, não pergunta ainda não. Você precisa estar pronto com a resposta que você vai receber. Você vai... Irmã Denilson, o que você acha de mim? Irmã, olha lá, hein? Não é? Você vai perguntar para o seu irmão o que ele acha de você. De repente, a resposta que ele vai dar pode não te agradar. É, né? Mas é isso. Não pode, irmãos. Agora vamos trazer para a Bíblia. Eu trouxe aqui para nosso nível aqui, né, da forma que nós relacionamos aqui natural. Agora, como é o relacionamento dos irmãos na Bíblia, na palavra do Senhor? Primeiros irmãos, Caim e Abel. Todos conhecem, está lá em Gênesis, né, capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Abel, ele era pastor de ovelha. Caim, ela era lavrador. Qual é o resultado do relacionamento deles? O resultado? Caim mata Abel. Uau! Começa assim, a Bíblia nos mostrando o relacionamento entre dois irmãos, sendo que um acaba literalmente assassinando o outro. O motivo todos sabem, né? A questão da oferta. Deus se agradou da oferta de um, mas não se agradou da oferta de outro, né? Caim se sentiu totalmente magoado, né? E descontou em quem? Em quem? No seu irmão. Então, por favor, não desconte no seu irmão. Porque Abel não tinha culpa da oferta que o irmão levou. Abel levou o melhor dele e agradou a Deus. Caim não levou o melhor dele. E Deus avisou Caim que para ele guardar o coração dele, porque a maldade estava batendo na porta do coração dele. Deus sempre nos avisa, meu irmão. Deus sempre, sabe, ele mostra para nós. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui, nós vamos em cada irmãos que nós vamos ver na Bíblia, nós vamos aprender uma lição. Qual é a primeira lição que nós aprendemos junto aqui, ou eu aprendo aqui? Que Deus nos avisa antes de tudo acontecer. E cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós ter o controle absoluto da nossa vida. E aí eu te pergunto, meu irmão, aí eu te pergunto, minha irmã, você tem um absoluto controle sobre a sua vida? Se responda. Se responda. Você realmente controla absolutamente a sua vida? Como são as suas vontades? Como são as suas reações? Como você tira as suas decisões? Como você faz as suas escolhas? A sua vida você tem absoluto controle? Porque nós vemos aqui que Caim não teve. Apesar de ser avisado, ele chega ao extremo de, literalmente, matar o seu irmão. Aí nós vamos para o segundo, irmãos, que a Bíblia nos mostra, e a Bíblia nos mostra que esses irmãos, eles eram gêmeos. Está lá em Gênesis, no capítulo 25, do 19 ao 26. Nós vamos ver o nascimento dos gêmeos, chamados Esaú e Jacó. Nós vamos ver que a palavra diz para nós, dá para pôr aí? 25, 19. Já lá no ventre, no útero da mãe, o que acontecia com esses dois irmãos? O que é raro acontecer, né? Isso não acontece, né? Os irmãos não acontece, mas olha o que acontece com esses dois. Está aqui? Ainda não, né?
Mas assim, olha, Gênesis capítulo 25, versículo... Xalabalaias, irmão. Versículo 19. São esses as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Aram, a irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e a sua mulher concebeu. Olha aqui o início do relacionamento dos dois irmãos gêmeos, no ventre. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Então, olha que interessante, já no ventre da mãe, o que acontecia? Os dois já se pegavam. É raro acontecer isso entre os irmãos, né? Principalmente a gente tem, eu com a minha... Gente, irmã, fica quietinha, tá bom? Mas teve uma vez que juntou todas elas para me dar uma surra, viu? Gente, não é fácil não. Também? Então, irmão é assim, irmão, né? O Gabriel, cuida bem da irmãzinha dele, né? Deus está vendo, viu, meu filho? Mas vamos lá, então, já desde o ventre, olha o que acontece aqui, olha o nascimento, olha o nascimento. Cumpridos, estou no versículo 24, cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o seu irmão, olha o que ele fazia. Lá dentro ele já... Agora você entende por que eles brigavam lá dentro, né? Porque um queria sair primeiro do que o outro. Quem queria sair primeiro? Jacó. Porque quando Esaú saiu, ele catou no calcanhar dele e saiu, me puxa que eu quero sair daqui também. Ou seja, literalmente nós vemos aqui um irmão nascendo, pegando no pé do outro. Não é? Está dizendo aqui a palavra. Já literalmente pegando no pé de Esaú. Olha que interessante, né? Por isso lhe chamaram o quê? Jacó. E aqui eu quero abrir um parêntese, só vamos falar assim, Jacó, só para a gente entender, assim, olha, 27, cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Então Esaú era o quê? Um perito caçador, um homem do campo. Jacó, porém, homem pacato. Ele habitava em tendas. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção sobre, não só nessa família, nós vamos ver em outra família também acontecendo isso, que acaba gerando um conflito familiar. Olha que interessante aqui, o versículo 28 diz assim, Isaque amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça, e Rebeca, porém, amava a Jacó. Então é algo que não é diferente na nossa casa. Por exemplo, os meninos, o Jonathan e a Jamile, ou não, o Jonathan e o Charles, diz que a Jamile é a nossa favorita, porque ela é menina. Só que a Jamile fala que o Jonathan é o preferido porque é o caçula. Olha lá. Vocês estão entendendo, gente? Então, o que eu quero dizer para você, olha que interessante, aqui nós estamos vendo que a preferência, havia dos pais, nitidamente uma preferência um por um e outro pelo outro. Então eu quero dizer aqui, diante de todos vocês, diante dos meus filhos, amém? Que nós não temos filhos favoritos.
Todos eles são os nossos filhos, amém? É óbvio que aquele que está mais perto de você, aquele que convive mais com você, automaticamente acaba recebendo mais de você. Vocês concordam com isso ou não? Não é? Tem uns que você chega no portão de casa, ele já sai. Oi! Agora tem outro que do jeito que está lá jogando, parece que não chegou ninguém. Agora, peraí. Aquele que foi lá, te chamou mais atenção, você ama mais ele por causa disso? Não. Mas ele acaba se aproximando mais de você. E a atenção que você acaba dando dele, porque ele pede essa atenção, acaba refletindo nos outros, como ele sendo o quê? O favorito, o predileto. Isso gera um problema familiar, um conflito familiar. Portanto, pais, mamães, amem todos os seus filhos e tomem muito cuidado na forma de expressar o favoritismo para um ou para outro. Amém? Hoje mudou a situação, hoje é com os netos. Então, por exemplo, certa feita, num certo momento, num certo lugar, eu comprei um gibi, porque o meu netinho, o Nicolas, gosta de ler. Então, sempre que eu estou em um lugar que tem, eu compro um gibi e dou para ele ler. Quando eu entreguei o gibi na mão dele para ele ler, que ele já começou, uma netinha que estava do lado, chamada Letícia, simplesmente ela falou assim: por que só para ele? Tipo assim, né? Então, ele é o preferido, né? Enfim, né? Aí eu falei, não, aí eu vi a falha que eu tive, aí saí com ela, fui lá e comprei para ela também. Mas vocês entendem? É porque foi uma coisa automática. Eu sei o gosto dele e procurei quando eu vi agradar daquela forma. Mas hoje a gente já não pode, isso acaba você transferindo para o seu filho. De repente você tem uma menininha, quem tem menino e menina aqui, filho? Menino e menina. Menino e menina, não é isso? Então de repente você vê algo de menina principalmente, um lacinho, tal, você traz. Aí o menino, eu não uso lacinho, o que você traz para ele? Você entende? Então não é que ele é o favorito, mas as suas ações acabam denotando ou trazendo uma preferência que eu creio que o amor não tem diferença. Se nós pegarmos como Abraão, Deus pediu o filho dele, Isaque. Eu já perguntei isso várias vezes aqui, né? Deixa eu ver, quem tem 2 filhos aqui, que está aqui, deixa eu ver. Quem tem 2 filhos aí? Hã? Não, meus netos não, filho. Não, aqui o Elvis, pronto. Aí, opa, o Elvis e a Daiane aqui agora, vou pegar vocês. Qual das duas? Não, então, tem 3, então. Então, qual dos 3? Melhor ainda, Elvis. Daiane, escolhe aí. Qual dos 3 nós vamos sacrificar aqui agora? Manda um para cá aqui agora, vamos sacrificar. Vocês têm 3, gente, vai sobrar 2. As meninas falaram, manda um menino. Não tem como escolher, gente. Porque filho é filho. Amém? Amém? Mesmo aquele filho que, né, glória a Deus, aleluia, né, investe nele, viu, irmão? Tem jeito. Eu tive jeito, você teve jeito, com certeza eles também terão. Amém? E aí nós vamos aí, então peraí, 2 gêmeos, no ventre da mãe já começam a lutar. Quando nasceram, Jacó já saiu agarrando no calcanhar dele, no pé dele, e foram crescendo. Olha o que um irmão vai fazendo um com o outro. Jacó, no versículos 29 a 34, mostra Jacó comprando a primogenitura de Esaú por um prato de cozinhado de lentilhas.
Aí de repente não vamos entrar no contexto se Esaú chegou, né, com fome e aí Jacó aproveitou da situação. Não, o que é interessante aqui é que Jacó aproveitou a oportunidade e vendeu e comprou a primogenitura. Guardem essa palavra, primogenitura. Por quê? A primogenitura na cultura judaica, ela era, e também, né, nos dias de hoje, o primogênito é o filho mais velho que acaba herdando as coisas do pai, as responsabilidades, principalmente na cultura judaica, né? Então o que Jacó fez? Está com fome? Então, vendo? Porque ele disse que já ia morrer, então para ele era melhor vender do que, tá bom? Segundo, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, nesse contexto de o pai amar Esaú e a mãe amar Jacó, no momento da bênção, que Jacó faz? Em conluio com a sua mãe, rouba a bênção do seu irmão. Obviamente que, olha a situação, já dentro do ventre brigando, quando nasce o cara já nasce agarrando no seu pé, querendo trazer você querendo, o Esaú querendo sair para fora e Jacó puxando para dentro. Depois vai lá e rouba. Olha a consequência desse relacionamento desses irmãos, é isso que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Compra a primogenitura, rouba a bênção. O que gerou no coração de Esaú? Ódio, ao ponto de querer matá-lo. Está aqui, depois se vocês quiserem ver, né? Gênesis capítulo 27, versículo 41. O que Jacó faz? Aconselhado por sua mãe, foge para Padã Arã. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 28, do versículo 1 ao 22. Jacó chega na terra da irmã da sua mãe, ou seja, seu tio Labão, e ali ele passa 20 anos, todo um contexto, né? Trabalha 7 anos por Raquel, e aí é enganado, enfim, né? Eu não vou entrar nesse contexto, mas 20 anos, Deus dá um comando para ele voltar para a casa dele. Então, vocês entenderam a semeadura? No ventre já brigavam, para sair, ele já estava agarrado no calcanhar dele, depois comprou a primogenitura e roubou a bênção. Foge, 20 anos depois Deus fala, bom, agora você volta para sua casa. Como é que Jacó voltou? Aqui Gênesis 32, 7. Com muito medo. Com muito medo. Mas, preste atenção agora, irmãos. Dentro desse todo o contexto que eu mostrei, qual foi o irmão prejudicado? Óbvio, Esaú. Jacó levou vantagem praticamente em tudo dele. Quando Jacó ia voltar, ele falou assim, peraí, ele vai me matar. Mas quando nós vemos lá em Gênesis, capítulo 33, versículo 4, Esaú recebe o seu irmão Jacó, 20 anos depois, com um abraço, com beijos e com choro. O que eu aprendo aqui, irmãos? O tempo sara as feridas, as mágoas, as diferenças. Compreende isso? Porque quando Jacó fugiu, porque o irmão queria matar, qual era a tendência natural quando ele voltasse? Matá-lo. Mas não. Aquele que tem um coração bom e não guarda, e é isso que você precisa aprender, irmão. Eu, colérico, sanguíneo, hemorrágico que sou, querido, é na hora. Se eu puder matar, mas depois, cara, eu esqueço. Agora os fleumáticos, os lesmásticos, os melancólicos, passa, né, amor? 46 anos. De casado. De casado, amor, de casado.
tem algumas coisas que não se esquece. Vocês já ouviram o ditado do mundo? Que quem bate, esquece. Agora quem apanha, olha para você, deixa você. Então nós vemos que, nesse contexto, né, dos irmãos, o tempo sara. Então, queridos, se você tem algo com o seu irmão, dê tempo ao tempo. Deixe que o tempo faça aquilo que é preciso dentro de você, para que você possa reagir, não do seu jeito, mas da forma de Deus. Amém? Terceiro, essa aqui também é uma outra família sensacional, os irmãos de José. Gênesis capítulo 37. Começa dizendo que... Começa falando assim que vai contar a história de Jacó. Mas começa falando do seu filho José. Que José tinha 17 anos. E aí, vocês sabem quem são os irmãos? Só para a gente se situar. Quantos irmãos José tinha? José tinha 10 irmãos. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gade e Aser. E é interessante que aqui novamente nós vamos ver o quê? Esse conflito familiar. Que a palavra diz que Jacó amava mais José. Porque José era filho de Raquel, a sua amada. E esse amor, essa preferência, ele não só tinha, como ele demonstrava. Fazendo o quê? Dando presente para o seu filho, ou seja, uma túnica totalmente diferenciada dos irmãos. O que gerou isso nos irmãos? Primeiro, vamos lá? Gerou no versículo 4, o odiaram. Estou em 37, versículo 4. Depois, o odiaram ainda mais, versículo 5. Aí, no versículo 8, novamente, o odiavam mais ainda. No versículo 11, gerou ciúmes. No versículo 18, conspiraram contra ele para matar. E no versículo 28, capítulo 37 de Gênesis, versículo 28, finalmente o que eles fizeram? O venderam por 20 ciclos de prata, como escravo aos ismaelitas. E aí nós vemos uma trajetória de um filho favorito a escravo. De escravo a mordomo de Potifar no Egito. De mordomo de Potifar no Egito a prisioneiro numa cela. Mas de um prisioneiro na cela, levantado como governador do Egito. Isso, começa a contar a história, ele com 17 anos ele é vendido, ele vai para o Egito. Quando ele é levantado para governador, ele tinha 30 anos de idade. Então, essa trajetória da vida dele durou 13 anos. Vocês imaginam um jovem de 17 anos, traído, vendido pelos seus próprios irmãos. Não obstante a isso, chega na casa de Potifar, a palavra diz que Deus estava com ele em tudo, mas ali o inimigo também está de olho em tudo. Deus está com você em todos os lugares, amém, irmãos? Mas o inimigo também está de olho em você. Ele vai procurar de toda forma possível e imaginável te tirar da presença de Deus. E infelizmente, irmãos, nessa geração, ele está tendo muito êxito. Muito êxito. Pelas pessoas não vigiarem, como por exemplo, com Caim. Deus avisou, ei, está no teu coração a maldade, cabe a você dominar. Cabe a você vigiar. Mas nós vemos essa trajetória desse jovem. Na casa de Potifar, levanta a mulher de Potifar para assediá-lo. Mas ele tem um caráter, um temor de Deus. E interessante que ele é jogado na prisão e você não vê ele em nenhum momento
Em nenhum momento dizer, ó, é a mulher lá que fez isso comigo. Ele não descobre a mulher. Ele arca com a responsabilidade. "13 anos, irmãos. Finalmente ele chega. A governador. 7 anos de vacas gordas. 7 anos de vacas magras. Ele administra e vem a fome sobre o mundo. Quem é que vai bater na porta dele? Os seus irmãos. Depois vocês leiam lá, tá bom? Isso começa no capítulo 37 e vai até o capítulo 50. Eu só vou falar do capítulo 50, do versículo 18 a 21. Isso eu quero ler para vocês. Aqui, ó. Capítulo 50, do versículo 18 ao 21, que diz assim, ó. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, muita atenção, eu ia ler só o 20, mas tem que ler todo o contexto, ó, o 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós e os vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Tem que estar muito em Deus, não tem, gente? Não tem que estar muito em Deus? Você não está, você só está esperando a oportunidade para dar aquela volta naquele irmão que te deu um chapéu? José teve essa oportunidade. Eu acabei de ler aqui, está na palavra, depois vocês leiam o capítulo 37. Os irmãos, quando ele teve um sonho, odiaram ele. Quando ele teve outro sonho, odiaram ele mais ainda. Tiveram ciúme. Tramaram, conspiraram contra a sua vida. O venderam. Deixaram ele a sua própria sorte. Mas a palavra diz que a mão de Deus estava com ele. Então, se a mão de Deus está sobre você, fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, que ele vai cuidar de você aonde você estiver, na situação que você estiver. Amém? E foi isso que aconteceu. E ele nunca deixou de estar em Deus, porque quando ele teve o momento de dar o revés, ou seja, agora eu vou me vingar, ele falou, não, o que vocês queriam fazer para mim era mal, mas Deus transformou isso em bem. O que eu aprendo aqui, irmãos, novamente, que quem está em Deus e está com Deus, não guarda rancor, não guarda raiva, e sabe que é a mão de Deus sobre a sua vida. Você sabe, você tem certeza que é Deus que está no comando da sua vida. Então, meu irmão, libera perdão. Libera perdão. Mas pastor, ele fez isso, fez aquilo. Libera perdão. 70 vezes 7 ao dia. Chegamos aqui há 10 anos atrás. E o Espírito Santo, no primeiro ano, já falei isso para vocês, o Espírito Santo me moeu, me quebrou, enfim, né? E um dos comandos que o Senhor me deu é, vá aos poços que você bebeu e peça perdão para os seus pastores. Gente, eu sou expert em argumentar. Vamos sentar uma hora nós dois, que vocês quiserem, vamos pegar um assunto e vamos debater, argumentos, justificativas, eu sou expert. Bem? Então, eu com Deus é da mesma forma.
Quando Deus falou isso, eu falei, não, Nina, não. O Senhor é testemunha. A minha esposa estava do meu lado em todas as conversas. Ela também é testemunha, Senhor, que eu não tenho nada para pedir perdão. Eu falei, então por isso mesmo que você tem que ir lá pedir perdão. E Deus mandou. O que você faz? Obedece, que é bom, gente. E rápido. Porque eu demorei um pouquinho ainda, viu? Confesso para vocês. Gente, eu estou no processo, amém? Vocês precisam entender o seu pastor. Seu pastor é ser humano igual a você, gente. Então eu peço que vocês não me julguem, mas me amem. E eu estou mostrando o que eu sou. E você? Você... Vamos comigo aqui, deixa você. Você está bem aí. Você está bem, você está ótimo. Mas eu creio que nessa noite nós vamos sair daqui, sabe, nós não vamos sair daqui diferente, irmão. Precisa algo acontecer dentro de nós. Amém, queridos? Amém, amados? E eu pedi perdão e todos eles, a minha esposa estava do meu lado, todos eles pedindo perdão, por quê? Você não fez nada, mas é por isso mesmo. É para que o meu ministério seja liberado. Se vai perdoar ou não, já. Então, querido, se você tem algo, não sei porque o Espírito Santo me trouxe isso, mas se você tem algo com alguém, vá lá e peça perdão. Não, mas ele que é culpado, não importa. Quem precisa ser liberado é você, não ele. Você precisa se liberar disso. É fácil? Né? As três irmãs, é fácil? Então, mas vamos lá, pedir perdão. Vou ver aqui agora, né, Espírito Santo. E aí? Não é fácil. A gente luta contra o nosso próprio eu, gente. Eu luto. Mas eu tenho entendido em Deus cada vez mais que eu não tenho mais vontade. Ou é ele, ou sou eu. Ou é Deus, ou é você. Quem é que está no comando da sua vida? Quem realmente é o seu pastor? Porque o Salmo 23 é gostoso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá te faltando paz, tranquilidade. Quem está sendo realmente o seu pastor? Quarto, os irmãos de Moisés. Gente boa demais, os irmãos de Moisés. Quem são os irmãos de Moisés? Arão e Miriam. Arão, dentro das 5 argumentações, já ministrei sobre isso. Quando Moisés está diante da sarça ardente e recebe um comando de Deus para ir libertar o povo do Egito, ele dá 5 argumentações para Deus. E uma delas, ele diz que eu não sou eloquente na fala. Aí com Deus não tem jeito. Tudo que ele te pega na curva, não tem jeito. O que Deus falou? O seu irmão Arão será a sua boca. Eu vou falar com você falar para ele, e ele vai falar com o faraó. Então, o irmão de Moisés, ele era a boca de Deus. Amém? Um homem de Deus. Claro isso? Amém? Só que esse homem de Deus, a boca de Deus, quando o seu irmão chamado por Deus vai para o Monte Horebe, fica 40 noites e 40 dias, e o que esse homem de Deus, boca de Deus, faz com o povo que ele está cuidando? Depois vocês vê lá, irmãos, depois vocês vê lá, está em Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 a 10, o que ele faz?
Moisés está demorando, vocês pegam os seus brincos de ouro, os seus dois, e traz aqui, que eu vou fazer. Ninguém pediu para ele fazer, leiam lá, gente. Um bezerro de ouro. Que belo irmão, né? E para se não bastasse isso, nós vamos ver em Números, no capítulo 12, do versículo 1 ao 16, aí aparece a sua amada irmã Miriam. Números capítulo 12, aparece os dois confrontando Moisés por ter casado com uma cuxita, ou seja, com uma estrangeira. O resultado vocês veem lá. Deus chama eles e fala: epa, peraí, com Moisés eu falo boca a boca, face a face. Tipo assim, o que vocês estão pensando que vocês são? Miriam ficou leprosa na hora. Miriam atrasou uma multidão 7 dias, porque ela teve que ficar fora do arraiá, e o povo não pôde partir por causa dela. Olha que interessante, gente. Nesses dois casos, de Arão como de Miriam, o que Moisés fez? Moisés intercedeu pela vida dos dois. Leiam lá depois. Deus, faz isso com eles não. Quando o seu irmão faz alguma coisa com você, irmão, você ora por ele? Não dá tempo, pastor, eu já reajo mais rápido do que orar. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que não importa o que seus irmãos façam a você, novamente, nós temos que liberar perdão, nós temos que interceder e orar por eles. Quanto tempo faz que você não ora pelo seu irmão? Eu oro todos os dias pelas minhas irmãs. Inês, Ivete, Hilda, Ivani, Natalina. Oro por meus cunhados vivos ainda, Rômulo e Cido. Oro por cada um dos meus sobrinhos. Eu vou falar que vai demorar um pouquinho. Mas oro. É meu papel, irmãos. Todos os dias. E obviamente por vocês também. Porque eu tenho certeza absoluta, né, irmãos? Que todos vocês também oram por mim, amém? Não convenceram não. Mas glória a Deus, aleluia. Mas é um processo. Esse é meu papel. A cobertura espiritual é essa. Alguns eu oro de uma forma muito específica, que eu sei qual é o problema. Deus entra, porque a oração específica ela é diferenciada, irmãos. Você vai na cerne do problema. Você decreta a palavra naquele problema. Enfermidade, Isaías 53:4. Pelas suas enfermidades nós já fomos curados. Hã? E que eu falei? Hã? Queria saber se vocês estavam atentos aí, gente. É isso aí que é essa hora aí, viu? Glória a Deus, aleluia. Pelas suas pisaduras, nós já fomos curados. Amém? Eu gosto disso aí. Aqui é assim, ó. É bereanos. Aleluia. Glória a Deus. Não pode dar mancada não, viu, carnal? Vamos lá. Temos mais, deixa eu ver se eu tenho tempo para falar. Tenho. Vou falar com mais o quinto irmão e tem mais o sexto irmão. Olha o que acontece com... Vocês estão na sequência? Estão acompanhando? Primeiro, qual foram os primeiros irmãos? Caim e Abel. Resultado? Um mata o outro. Os segundos irmãos, os gêmeos, Esaú e Jacó. Terceiro, irmãos, aí Rubem, 10 irmãos. Tá? Agora é quem? Arão e Miriam. E os irmãos e as irmãs de Davi. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 2, versículos 13 a 16. Fala que Eliabe é o primogênito, Abinadab, Simeia, Natanael,
Radai, Ozem. Ele tinha 6 irmãos e tinha 2 irmãs. As irmãs se chamavam Zeruia e Abigail. Ó, que bom, nomes bonitos aí, pastora Graça. Ó. Zeruia e Abigail. Aí, ó, né? Aqui nós vemos, aqui, olha que interessante, uma outra questão. Por que eu estou falando em 1 Samuel a escolha do novo rei de Israel? Onde Deus manda o profeta Samuel ir para a casa de Jessé o Belamita, porque Deus tinha escolhido um novo rei segundo o coração dele. E ali, quando ele chega ali, a primeira pessoa, que aí sim, a questão da primogenitura, o primeiro que foi apresentado foi Eliabe. E a palavra nos fala que quando Samuel bateu os olhos em Eliabe, ele falou, opa, esse é o escolhido para rei. O que Deus falou ao coração dele? Não. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência. Mas eu vejo o coração. E passa os 6 irmãos, passa esses 6 aqui, ó. Passou Eliabe, passou Aminadab, passou Simeia, passou Natanael, passou Radai, passou Ozem. Samuel entrou em parafuso. Ué, como assim? Não era nenhum deles? Aí ele fez a pergunta básica: tem mais alguém? Quem era o esquecido da família? Davi. Tem mais um, né? Só que ele está lá na pastagem, lá ele está cuidando das ovelhas. Então, enquanto ele não chegar aqui, ninguém come, ninguém faz mais nada. Então nós vemos uma questão familiar aqui também. Do próprio pai e a família renegar o próprio filho. Se esquecer dele. Se você se sente nessa situação da sua família, que você acha que você é o esquecido, fique tranquilo, porque Deus não esquece de você não, porque você é escolhido e você é segundo o coração dele, e acabou, irmão. Se Deus tem um plano para a sua vida, vai acontecer, amém? Amém, irmão? E olha que interessante, mais para frente, nós vamos ver que esse seu amado irmão Eliabe, quando aí eu estou na passagem quando Davi, seu pai manda ele ir para a frente da batalha que está entre Israel e os filisteus, e ali quando ele chega, que ele começa a perguntar, mas espera aí, o que está acontecendo? Olha a reação do seu irmão. Ele foi confrontado pelo seu irmão Eliabe, que estava irado. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 17, os versículos 28 a 30. Ei, o que você está fazendo aqui? Você acha que eu não sei o que você é, não? Espera aí, ele está falando do irmão Davi, que ele viu sendo ungido a rei, na sua frente, dentro da sua casa. Eu já falei sobre isso, irmãos. Davi precisou, para ser rei de Israel, ser ungido 3 vezes. Você entende isso, irmão? Davi foi forjado para ser rei. Por isso que até hoje ele não perde a condição de ser um homem segundo o coração de Deus. Você imagina o que é ser ungido a rei? Opa, sou rei agora. E aí? Só que você tem que esperar para tomar posse. Deus coloca 2 vezes Saul na mão dele. Nas 2 vezes que ele fala, ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Você tem esse temor no coração? Seu irmão, ele é um ungido do Senhor. A sua irmã é uma ungida do Senhor. Mas vamos voltar aqui. Então ele foi confrontado por ciúme pelo seu irmão. Mas aí a gente tem todo o contexto, né? Estou resumindo. Aí tem todo o contexto onde ele passa a ser perseguido por Saul. E aí ele vai para uma caverna chamada caverna de Adulão. Está lá em 1 Samuel 22, o versículo 1 a 2. O que ocorre? A palavra diz que quando ele estava sendo perseguido, ele estava escondido, toda a sua casa e os seus irmãos o procuraram.
E ele protegeu todos eles. O que eu aprendo aqui também, irmãos, o reconhecimento do porquê o rei Davi até hoje é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Uma pessoa que tem um coração segundo o de Deus é um coração sem nenhum rancor, é um coração perdoador. Perdoai, Pai. Eles não sabem o que fazem. Você sabe qual é o momento que Jesus fala isso? Leiam lá Atos capítulo 8. Quando Estevão, o primeiro mártir, está morrendo. O que ele disse? Leiam lá. Aí eu vou trazer para os irmãos e as irmãs de Jesus Cristo. Encerro aqui. Vocês sabem qual é o nome dos irmãos e as irmãs de Jesus Cristo? Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56 fala sobre os irmãos e as irmãs. Chama-se Tiago, José, Simão e Judas. 4 irmãos. E Maria e Salomé. Esses nomes das irmãs, deixa eu ressaltar, de Jesus, não aparecem na Bíblia. Há controvérsias, tá bom? Mas são os estudiosos, né, que eu fiz uma pesquisa, que mostram o nome das 2 irmãs. Então tinha 4 irmãos e 2 irmãs. Em João capítulo 7, versículo 5, nós vamos ver que diz que, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então a própria família, os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Tanto é que a passagem quando diz, os seus irmãos estão lá fora. O que Jesus fala? Os meus irmãos que estão aqui dentro. Porque eles estavam querendo pegar ele, ele ficou louco. Você imagina alguém que nasce dentro da sua casa, o seu irmão nasceu dentro da sua casa, né? Obviamente que nasceu, né? Hoje não nasceu no hospital, mas vai para sua casa, cria. Você sabe quem ele é. Gente, é uma realidade. Sabe por que a grande maioria dos lares, uma estatística mostra, primeiro, quem vem para Jesus nas casas, estatística está mostrando, são as mulheres. As mulheres são as primeiras a se converter. E aí, através dela, como foi o meu caso, na minha casa, eu vim para Jesus e meus filhos. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Gente tem morrido por causa de nós. Sabe o que? A sua família ainda não está convertida. Perdão, irmão, mas eu tenho que falar. Eu estou chorando, está doendo, mas eu tenho que falar por causa de você. Você só diz que é, mas o seu testemunho não condiz o que você diz que é. Não tem mudança. É difícil, irmãos. Se você está em Jesus, algo precisa acontecer dentro de você. Seu modo de falar tem que mudar. Seu modo de agir tem que mudar. O seu modo de pensar tem que mudar. Os seus olhos têm que ser purificados, irmãos. É a minha oração diária. Senhor, a tua palavra diz que seus olhos é como chamas de fogo. Então, Senhor, eu quero fixar os seus olhos em ti, Senhor. E quero que o Senhor queime os meus olhos, tira toda a impureza. Que quando eu olhar para uma mulher, eu não veja ela de uma forma sexual, mas eu veja ela como uma filha de Deus.
queima os meus olhos, queima minha boca, queima minha língua, queima os meus ouvidos, queima minha mente, queima o meu coração, me purifica com a sua verdade, porque se realmente eu conhecer a sua verdade, e eu permanecer na sua verdade, eu vou ser liberto, e eu quero ser liberto de mim mesmo. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele, mas nós vamos ver no final do ministério de Jesus, queridos, nós vamos ver o seu irmão Tiago, nós vamos ver o seu irmão Judas, que eles se tornaram colunas da igreja, e nós vemos que as duas cartas foram aos irmãos de Jesus. Olha que Gálatas capítulo 1, versículos 18 e 19 diz: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, ou seja, Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro apóstolo senão Tiago, o irmão do Senhor. Judas capítulo 1 versículo 1 diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai e guardados em Jesus Cristo. Atos capítulo 1 versículo 14 diz: todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Sabe como Jesus ganhou a sua família, meus irmãos? Com o seu testemunho, com a sua prática de vida. Porque no início nem eles acreditavam nele, mas no decorrer do seu ministério, ele foi ganhando todos para Jesus. E esse é o meu chamado, irmão. Esse é o seu chamado. Você não foi chamado para ficar simplesmente sentado aí numa cadeirinha aí, não, irmão. Você foi chamado para vir aqui hoje, receber, ser alimentado, e quando você sair da porta para fora, você alimentar outras pessoas. Irmão, você não é uma represa, irmão, para tudo que vir aqui vocês pararem em você, não. Você é rio, irmão, tem que fluir através de você, porque Jesus falou que fluirão rios de água viva de dentro de você. Nossa, a primeira pergunta que eu comecei: como é o seu irmão? Como está o seu irmão? Como está você hoje? Porque a palavra do Senhor diz aqui, irmãos, deixa eu terminar aqui, o que eu aprendo aqui? Que no início de seu ministério, Jesus Cristo enfrentou toda a oposição e incredulidade, inclusive de seus irmãos. Mas no final de seu ministério, todos estavam juntos em oração, aguardando, perseverando, esperando o derramar do Espírito Santo. Nós precisamos ser a diferença, irmãos. Nós precisamos fazer a diferença. Porque Salmo, qual eu falei? 133, versículo 1 diz o quê? Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Põe a versão da revista e atualizado, está aqui também, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Sabe quem é o nosso irmão? Eu falei de irmão carnal aqui, mas sabe quem é o nosso irmão hoje? É o unigênito que foi enviado, que na sua morte se tornou o primogênito. Como está o seu relacionamento com o seu irmão mais velho? Para quem não entendeu, como está seu relacionamento hoje com Jesus Cristo? Ele é o unigênito, João 3,16, que se tornou o primogênito na sua morte. Reflita, irmão. Você entrou aqui hoje, quantos irmãos você cumprimentou? Bom, eu cumprimentei da minha turminha, então. Quero aproveitar, agradecer a você que nos visita pela primeira vez.
saiba que depois de Jesus Cristo vocês são as pessoas mais importantes nesse lugar. E eu tenho certeza absoluta que nós somos uma igreja amável, absoluta, absoluta não, amável, isso fugiu a palavra, hein? Hospitaleira veio, obrigado Espírito Santo. Hospitaleira. Eu creio que com certeza você vai ver um rostinho que você não viu aqui dentro hoje, que você vai fazer questão de dar um abraço nela e dizer tão somente para ela que Jesus Cristo ama ela muito. Amém? Amém? Feche os seus olhos brevemente. Eu sei que eu nasci para adorar a Ti, te honrar, meu Senhor, pois nada sou sem Ti, nasci para Te servir, te honrar, meu Senhor, te honrar, te honrar, meu Senhor, te honrar, te honrar, meu Senhor. Sabe, querido, sabe, amada, você está junto e no meio dos seus irmãos. Você está aqui porque alguém se incomodou por você, orou por você, convidou você para estar aqui. E você precisa nessa noite tomar uma decisão. Uma decisão de sair do lugar onde você está, do estágio que você se encontra, da maneira que você está, e ter uma mudança real, radical e verdadeira de vida. Eu pergunto a você que está aqui, que não entregou a sua vida para Jesus ainda, e gostaria de dizer sim, eu quero. Eu entendi, eu preciso entregar a minha vida para Jesus nesta noite. Eu quero conhecer esse meu irmão mais velho. Eu quero passar a partir de agora a me relacionar com Jesus Cristo de uma forma como nunca eu me relacionei. Tem alguém que você diz assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus nessa noite. Dá uma cena com a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Faça isso. Você está aqui para isso. O Espírito Santo te trouxe você para isso. Mas que você entenda que a sua vida não será mais a mesma a partir dessa sua decisão. Eu te garanto, porque eu já não sou mais o mesmo. A cada dia. Tem alguém? Dê uma cena com a sua mão, quero orar por você. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor, afastado, não sei como dizer, mas de férias, e o Senhor trouxe você novamente na casa dele, e você gostaria de se reconciliar com ele nesta noite? Tem alguém que gostaria de dizer assim? Eu quero, eu preciso, eu necessito, eu vou. Tem alguém? Dê uma cena com a sua mão. Dê uma cena com a sua mão, quero orar por você. Cadê você? Chega, acabou. Mostro aos teus pés. Você está ouvindo, você está totalmente incomodado, incomodada. Algo está dentro de você se remexendo, e você sabe,
que é diferente de todas as outras vezes. É algo real, é algo verdadeiro. Tudo que sou, me prostro aos teus pés. No teu altar, Venha. eu venho derramar a minha vida aos teus pés. Eu sei que eu nasci para adorar a ti, te honrar, meu Senhor, pois nada sou sem ti, nasci para te servir, te honrar, meu Senhor. Eu sei que eu nasci para adorar a ti, Aleluias. te honrar, meu Senhor, pois nada sou sem ti. Sabe, quando eu vejo Te honrar, jovens como eles respondendo a um chamado de Deus, como eu gostaria de ter essa oportunidade que você está tendo, João. Foram 38 anos da minha vida perdido. Trinta e 8 anos. Tem mais alguém? Tem mais alguém? É isso. É isso. fui criado por O ti. que nós precisamos tão somente é responder ao chamado de Deus para as nossas Nasci pra vidas. te servir. É simples, irmãos. Fui criado Então, por ti. pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo e responderam um chamado, não do pastor Chiquinho, eu sou simplesmente o porta-voz dele aqui, eu sou a boca dele aqui, Criado por ti. mas o Espírito Santo tocou o seu coração para você vir aqui. Um dia também eu estive aqui na frente e a minha vida passou a mudar a partir daquele dia Criado por ti. e continua mudando. Formado E eu quero dizer para vocês que estão aqui, a vida de vocês já não será mais a mesma a partir de hoje, a partir de agora. O Espírito Santo vai pegar vocês de uma forma nasci pra te de dentro para fora e vai te transformar, vai te mudar, amém? Senhor. Aleluias. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti. O Senhor toca a sua vida, meu irmão. O Senhor toca a sua vida, minha irmã. Seja os que estão aqui na frente, seja os que estão assentados aí, sejam esses que estão nos assistindo ou vão nos assistir, vocês serão tocados pelo Espírito Santo. Porque quem convence, quem faz é o Espírito Santo. E Ele está aqui, Ele está dentro de você. Aleluias, aleluias, aleluias. Vocês podem ficar em pé? Podem. Vocês podem estender as mãos para cá. Agora nós vamos guerrear junto com esses guerreiros. Estar aqui não é fácil, vir aqui à frente não é fácil, gente. Eu sei porque eu estive aí. Eu sei porque eu estive aí. A batalha, a luta espiritual que eu tive eu já falei isso várias vezes, é meu testemunho. Minhas pernas pesavam toneladas, irmãos. Porque tinham correntes, tinham grilhões que me prendiam. Mas quando eu me vi, eu estava aqui na frente em lágrimas, entregando a minha vida para Jesus. Então é preciso, irmãos, é preciso você se libertar e dar vazão para que o Espírito Santo faça o que é preciso e necessário. Amém? Estenda as mãos para cá. Vocês podem repetir comigo: Senhor Jesus,
aqui estou para dizer a ti: eis-me aqui. Faz o que é preciso e o que é necessário. Eu quero, eu preciso, eu desejo, mas eu não tenho forças. Me fortalece, me ajuda, em nome de Jesus. Amém? Gente, que noite, que noite. O Senhor está feliz com você, viu? Viu, Angélica? Deus está feliz com você. Ô Rony, vem cá, Rony, vem cá. O Rony eu lembro. O Rony fez aniversário, foi ontem, né? Ontem. O Gabriel também fez aniversário, vem cá. A Bruna não está aqui, a Bruna está fazendo aniversário hoje, lógico, com certeza ela está comemorando. A Isabel também é. Eu estou caguetando você, Isabel, olha lá. Quem mais? Esqueci mais alguém? Perdoa seu pastor. Vem cá, vem para cá, filha. Essa filha, eu fui abraçar ela, falei, mas você está alta, né? Também. Ela está fazendo treinamento para trabalhar em circo. Ela dá uma olhada, gente, dá uma olhada na perna de pau. Quer dizer, não salto. Posso dizer não, que eu também usava isso aí, mas glória a Deus, aleluia. Vocês podem estender as mãos para cá? Pode? Aleluias. Senhor, aqui estão os teus filhos. Cada um, Senhor, numa data diferente, Senhor, completaram um ciclo de vida. Ou seja, mais um ano de vida. E Senhor, rapazinho, nesses dias, nós temos que dar graças cada um de nós, quando conseguimos completar mais um ano. Porque passamos por essa terrível pandemia, temos esse mundo tão sendo devastado, Senhor, numa violência desenfreada, Pai. Mas aqui estão seus filhos, que podem comemorar, e nós comemoramos junto com eles. Que sim, Deus, que esse ano que se iniciou na vida de cada um deles, seja um ano repleto da Tua presença, Senhor. E que o Senhor continue guardando cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Não esquece de dar um abraço nos irmãos e naquele que você nunca viu aqui. Quero ver se vocês vão fazer isso, viu? Fecha a porta aí, não deixa sair a galera não, eu estou brincando. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.